Olá, graça e paz. Continuando com o nosso estudo sobre a Igreja Presbiteriana do Brasil. Hoje nós vamos estar falando sobre o governo da Igreja Presbiteriana, como que funciona a liderança. Mas antes disso, vamos dar uma palhinha de como funciona governos de certas igrejas e também do nosso. Primeiro, temos um tipo de governo chamado congregacional. Congregacional. Que tipo de governo é esse? Esse é um tipo de governo que todos governam a todos. E assim nós percebemos que o governo congregacional, todo mundo vai participar ali das decisões a ser tomadas naquela igreja. Segundo, nós temos um governo chamado episcopal. Governo episcopal. Que governo é esse? Esse é um tipo de governo onde um só é o líder, um só governa todos, um só é que toma de conta de toda a igreja. Esse é o tipo de governo episcopal. E há um governo chamado representativo. E esse é o governo da Igreja Presbiteriana. Que tipo de governo é esse? Representativo. É um governo onde os membros escolhem os seus líderes. É onde os membros têm o poder de escolher os seus representantes. Aonde a igreja participa desse governo, porém há um conselho, há um grupo de pessoas ali indicado pelos membros, no qual toma a frente da obra de Deus de determinada igreja. E assim funciona a Igreja Presbiteriana no Brasil. É como o governo que nós vemos numa democracia, onde o povo elege os seus representantes para estar à frente na administração da sua cidade, do seu estado ou do país. Esse é um tipo de governo representativo e esse é um tipo de governo que a Igreja Presbiteriana ela adquiriu. Vamos estar lendo Atos capítulo 15, versículo do 1 até o 35. É uma leitura longa, mas porém necessária para dar base a este tipo de governo representativo. Olha como atuaram os discípulos diante de certas questões, como eles procederam no governo da igreja, porque a igreja estava crescendo e muitas pessoas ali vinham com seus ensinamentos, muitas pessoas adquiriram os ensinamentos corretos da palavra de Deus e outras vinham com outras questões, com heresias, e era preciso combater. Vamos ver como é que eles agiram diante dessa questão. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidades, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizeram com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Nesse primeiro tópico aqui nós vemos então que teve uma grande contenda, a ponto de Paulo e Barnabé tomar uma decisão de ir, a Jerusalém, à igreja e aos presbíteros, para tomar decisões, até os outros demais apóstolos, para que fosse tomada decisão acerca deste assunto. Então houve uma polêmica ali e eles não poderiam tomar uma decisão acerca dessa questão sozinhos. Era preciso e necessário reunir a igreja. Continuando.
Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: Irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que, por meu intermédio, ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera, e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois que por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Nessa parte reúnem-se os discípulos, os presbíteros, e começam a debater o assunto. E Pedro, o mais experiente, aquele qual foi chamado também por Cristo, ele toma a palavra para si e começa a chamar a atenção de todos ali acerca dessa questão, para que eles observassem a graça, a distinção. Muitas das vezes as pessoas que têm pensamentos contrários, mas o que acontece? Deveriam ser tratados esses assuntos com sabedoria e de acordo com a palavra de Deus. E Deus não faz acepção de pessoas, independente de quem seja, se são da linhagem de Israel ou se são gentios. O que Pedro está falando ali, que deveriam, esse caso, ser aprofundado segundo a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. O texto continua com o parecer de Tiago, veja só. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizeram por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo: Irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isso as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor que fez estas coisas, conhecidas desde os séculos. Pelo que julgou eu, não devemos perturbar aqueles que, dentre os gentios, se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Esse é o parecer de Tiago. O que está acontecendo? Tiago, ele tem uma visão ampla da questão. Ele está percebendo que através de Paulo e Barnabé, sinais e prodígios estavam acontecendo, e muitos dos gentios estavam se convertendo, e aqueles homens que eram do povo de Israel queriam circuncidar os gentios que estavam vindo, só que não há mais a circuncidação, agora é o batismo. E o que acontece? Há essa polêmica toda, porém Tiago, com sabedoria, ele vai dizer: vamos escrever a eles que se abstenham do mal, do pecado, que se abstenham de carnes contaminadas, que aos poucos a palavra de Deus vai converter no coração dele, para que ele se abstenha das relações sexuais ilícitas. Ou seja, aos poucos a palavra de Deus ia adentrando aqueles corações e eles compreenderiam, porque não ia ser de uma forma rápida. A mesma coisa é hoje, se nós pregarmos para as pessoas que não conhecem a Cristo e elas vierem para Cristo, é um processo de santificação. Ela vai vendo ao longo da sua caminhada, ao longo do aprendizado, algumas coisas que ela está fazendo que não será mais lícita, e ela precisa se afastar disso. Enquanto muitas das vezes a igreja mata a pessoa, enquanto a igreja ela destrói as pessoas, vão querer colocar logo doutrinas em cima da mente das pessoas e elas ficam confusas. Ou seja, tem que ter um preparo, tem que haver reuniões, tem que haver um certo cuidado com a palavra de Deus. Por isso que tem que ter os representantes, pessoas sábias, pessoas que conhecem a palavra de Deus,
para tomarem a frente da obra, para pegar questões como essa e com sabedoria lidar com essa situação. Olha só o que acontece, a decisão é enviada a Antioquia. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios e em Antioquia, Síria e Sicília, saudações, visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras transtornando a vossa alma. Pareceu-nos bem, chegados a plenos acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros, com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas farei bem, se vos guardar saúde. Olha só o que foi o parecer deles. Então reuniu ali os presbíteros, apóstolos e alguns irmãos da igreja que os acompanharam. E a decisão a ser tomada é: vamos mandar Judas e Silas para acompanhar Paulo e Barnabé para voltarem lá para levar resposta àquele povo. Há alguns perturbando vocês, mas que vocês possam olhar para o que nós estamos falando para vocês, abstenham de algumas coisas, que vocês possam viver a naturalidade da palavra, sem muitas coisas a vos perturbar. Que o essencial que vocês precisam é da graça do nosso Senhor. E assim nós vamos ver a leitura da palavra àquelas pessoas, a leitura desta mensagem. Olha só, os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo se demorado ali por algum tempo, os irmãos deixaram voltar em paz aos que enviaram, mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Então nós percebemos aí a alegria dos irmãos a receber a mensagem, até ali representantes dos apóstolos, representantes dos presbíteros ali em Antioquia, para levar a eles resposta às suas questões. Nós vemos ali o quanto é importante a representatividade deste governo, no qual pessoas sábias, pessoas que conhecem a palavra de Deus, orientam os membros, e os membros se sentem em paz, se sentem descansados por aprender mais porções da palavra de Deus. E o parecer da palavra de Deus agradou a todos, porque a palavra de Deus é primeiramente a vontade de Deus sobre nós, e ela traz alegria para o nosso coração, porque nós estamos diante dele para fazer a sua vontade. Amém? Então esses são tipos de governos, e esse último representativo é o tipo de governo da igreja presbiteriana. Até o próximo estudo, se assim Deus permitir. Graça e paz.